Olá, eu sou Samira Abreu Jamal, acadêmica de Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá, e trouxe o meu trabalho sobre a análise da implantação da manufatura enxuta na linha de produção de mistura para bolos, realizada sob orientação do professor Dr. Rodrigo Zuntarray. O meu trabalho ele conta como base metodológica o Lean Manufacturing, elaborado por Eiji Toyota Taishi Ohno, engenheiro mecânicos da fábrica Toyota, no qual se iniciou no Japão em 1950. Dentro dessa metodologia, eu tenho algumas ferramentas, como o estudo dos métodos dos tempos, o SMART 5S, Kanban, mapeamento de fluxo, Poka-yoke, Setup e o Kaizen. Bom, o meu trabalho, que foi realizado no noroeste do Paraná, ele tem como objetivo o levantamento de dados para a elaboração de documentos que expressem as perdas durante o processo, a falta de padronização do material auxiliar e as não conformidades que foram observadas, utilizando o Índice de Eficiência Global, OEE. Como já citado, utilizei como uma das ferramentas o mapeamento de fluxo, no qual eu deveria saber como ocorria o recebimento da minha matéria-prima até o carregamento para chegar ao consumidor final, passando pela análise do controle de qualidade, a estocagem, o misturador, o envase, o empacotamento, a paletização e então o carregamento. Outro fluxograma que foi necessário foi da máquina com relação ao envase, no qual eu tenho como pontos principais para o desenvolvimento do trabalho aqui o painel da mesma e também as balanças, a balança interligada à máquina e também a balança de mesa, essas que determinavam a quantidade que eram envasadas no produto. Este sensor aqui também é de extrema importância, pois os pacotes com êxito iam para a mesa giratória, no qual eram embalados de maneira à mão, dentro das caixas, ou rejeitados. Outro fluxograma também foi da parte interna da máquina, que foi onde eu realizei toda a observação durante o trabalho. Bom, a pesquisa ela teve dois enfoques principais, que foi a observação na linha de produção, que foi primordial para o meu trabalho, e também a análise de dados internos da empresa, como gráficos, o índice de eficiência global, a justificativa das paradas de máquina e o comportamento de todo o ambiente fabril, planilhas de valores e além do manual da máquina, que foram de extrema importância para o desenvolvimento, pois foi a partir daí que eu consegui fazer um comparativo dentro dos meus planos de ações. Vale ressaltar também que o brainstorms é muito importante dentro dessa metodologia, foi o que me ajudou até a fazer a busca de alguns dados e algumas observações. Bom, o desenvolvimento do trabalho foi juntamente ao meu relatório de estágio, então eu tive inicialmente uma reunião junto à gerente do setor, que me indicou ao que eu deveria observar de melhor para mais dados precisos. A empresa já conta com essa metodologia, então ele já tem uma base, eu só deveria fazer umas melhorias dentro dos meus planos de ações. E a primeira observação que eu fiz ali foi que uma das canecas enchedoras, representada aqui pela figura 3, né, quando a embalagem ela tocava nessa caneca enchedora, causava uma dobradura na parte superior, no qual o produto envasado ou ele era despejado para fora ou não era envasado de maneira efetiva, o que causava rejeito, que não dá para ser reprocesso, pois caía ao chão, ou causava reprocesso e também perda do material auxiliar. Então, nós tínhamos vários pontos de desperdícios que nós deveríamos sanar aí. Outra problemática que foi encontrada foi durante a etapa do corte, no qual a tesoura afiada, também aquecida, batia sobre a embalagem, né? E essa embalagem mostrava uma certa elasticidade. Então, ela não era cortada de maneira efetiva, o que causava também perda do material auxiliar, reprocesso e rejeito. Vale ressaltar que essa problemática da tesoura ela já causava outra problemática também, que era da fotocélula. Essa fotocélula era desregulada, pois o sensor dela deveria apitar em cima de uma tarja preta. E quando a tesoura desregulava a máquina, essa tarja também se desregulava, então tinha várias outras perdas e desconfiguração dessa máquina por meio dessa fotocélula. Então, todas causavam rejeito, reprocesso e perda do material auxiliar. Então, tínhamos várias perdas ali durante o processo. O primeiro ponto observado, né, também um dos pontos observados foi que, como a máquina ela não teve um respaldo da fornecedora, né, dela, as configurações ficou em cargo da empresa. Isso causou algumas configurações equivocadas
e os operadores de linha, eles não compreendiam os comandos por estar em inglês. Então eu me propus a estar fazendo a tradução do manual para eles, para melhor entendimento, e foi um plano de ação muito efetivo, porque eles começaram a entender alguns comandos de maneira mais clara, né? O que era uma tração da máquina, o que era um comprimento, onde eles deveriam regular, quais as medidas, enfim. Então foi muito efetivo essa primeira tratação de problemática. Bom, o desenvolvimento do trabalho, ele também contou com o balanço de massa, né? Porque nós estamos trabalhando com um produto alimentício, então era muito interessante saber a entrada, a evasão desse produto, para a gente entender algumas coisas ali dentro dessa produção. Então, eu tenho a primeira elaboração de documento, que foi o documento 1, que foi um relatório diário, em que eu tinha que colocar o nome da máquina, o produto, pois estamos trabalhando com produto alimentício, então é necessário a gente entender as características físico-químicas do mesmo, pois eram vários sabores que nós trabalhávamos nessa máquina. A data, o início e a parada da máquina. Nós temos a perda de embalagem, também segregada por quantidade em quilo e quantidade em porcentagem, no qual depois eu trago por cálculo a massa da bobina gasta no processo, que é igual à produção total, vezes a massa da embalagem do produto, vezes a quantidade de pacotes por caixa, que correspondia a 12. Daí tem esse cálculo é para achar a massa da bobina efetiva, que foi para o mercado consumidor, mas nós temos também o cálculo da massa total de bobina gasta no processo, que nós vamos pôr em relação, que é igual à massa de bobina gasta no processo mais a perda de embalagem. Então, nós temos a relação em porcentagem da massa de perda de embalagem pela massa total de bobina vezes 100 e também a massa da perda por causa, que é a massa de bobina perdida por fator dividido pela massa total de bobina vezes 100. Como já citado, também foi necessária a realização de um balanço de massa, no qual eu tenho entrada menos a saída, mais ou menos a geração do consumo, igual a acúmulo. Mas nós estamos trabalhando com uma operação unitária em estado estacionário, então não havia presença de nenhuma reação química, então nós temos entrada igual a saída, que a entrada é a produção estipulada pelo PCP mais o reprocesso anterior causado, igual a saída, que são a saída do produto representada pelo SAP, que são efetivas, né, que foi para o mercado consumidor, mais os rejeitos, mais o reprocesso que foi gerado, mais o acréscimo. Esse acréscimo, ele é o que a gente vai conflitar perante a um cálculo que é realizado também pela empresa. Então, nós temos também aqui a padronização do material auxiliar, porque nós vimos que o peso da embalagem não correspondia àquilo que era estimulado pela empresa, e a espessura também era conflitante aos resultados que eles já tinham. Então, foi a partir daí que fizemos a padronização do material auxiliar e vimos que o acréscimo era ainda maior do que imaginávamos. Então, nós temos a conta do acréscimo representada por a massa média dos pacotes produzidos, dividido por 0,500, que era o que deveria ser envasado, vezes 100. E nós temos, então, uma tabela, que é documento 2, que é anexada ao documento 1, que é uma amostragem de todos os acréscimos que eu coletava e pesava na balança de mesa, que conflitava também com a balança interligada à máquina, pois devido às configurações equivocadas, acabava não dando o valor exato do que nós necessitávamos. E também aqui a causas da perda durante o processo, que nada mais é um espaço em branco, no qual eu anexava os brainstorms, algumas observações, anotava alguns planos de ações que poderiam ser efetivos para aquele processo, para estar passando ao final para a gestora de maneira organizada. Então, as considerações finais é que o Lean, junto ao balanço de massa, tem sim um certo êxito dentro da indústria, principalmente alimentícia, porque traz todos os dados necessários que a gente precisa para as melhorias, né? E que os planos de ações foram também efetivos durante a realização do meu trabalho. Aqui algumas referências do trabalho e também os agradecimentos, né, à Seven pelo evento e o e-mail que deixo à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Muito obrigada!